Fala galera, tudo beleza? No tutorial de hoje a gente vai mostrar como modelar essas famílias de janelas para se adaptar ao nosso design, à nossa metodologia de paredes compostas, tá? Então aqui eu tenho um exemplo da colocação de uma janela, de uma família de janela padrão do Revit, tá? Da biblioteca padrão, e a gente vai fazer uma verificação aqui de quais os problemas, né? E por que não utilizar essas famílias que já estão prontas, né? Então, nesse primeiro caso, a gente vai colocar essa janela diretamente hospedada no núcleo dessa parede, né? Lembrando que parede composta, de acordo com a nossa metodologia, ela é dividida em três partes, né? Em três instâncias de parede. E cada instância aqui fica responsável por uma função. Então a gente tem a instância responsável pela função de acabamento interno dessa parede, né, de ter todas as camadas daquele acabamento interno, certo? Então a gente consegue ver aqui as camadas. A gente também tem a parede, a instância de parede relativa ao núcleo dessa parede, né? E a gente tem aqui, por último, a outra camada de acabamento relativa ao acabamento externo, certo? Essa opção de modelagem, de metodologia de modelagem utilizando as paredes compostas, facilita muito, né? Dá muita flexibilidade na nossa modelagem, né? Então agiliza bastante, além de facilitar outras coisas, né? Que já pode ser explicado melhor em um outro vídeo. Mas a gente vai, por enquanto, ficar com isso na cabeça, de que realmente essa questão de utilizar as paredes compostas, ela vai facilitar muito, vai agilizar muito o nosso processo de modelagem e vai ajudar na padronização também, tá? Então, vamos lá. Colocando aqui a parede, então, hospedada no núcleo dessa nossa parede composta, a gente tem que esse lado aqui da parede, que deveria ser, que é o lado interno da parede, né? Se a gente clicar aqui, a gente vai verificar que a gente está prevendo que esse aqui é o lado interior, o lado interno dessa construção, digamos assim. A gente tem que essa janela deveria estar com essa face aqui, né? Essa face dela bem aqui, não deveria ter esse ressalto, deveria estar alinhada com a face dessa parede, construtivamente falando. Até mesmo porque se essa janela depois fosse colocado um alisar nela, né? Então esse alisar ficaria encaixado certinho aqui nesse marco, ok? Então esse é o primeiro problema identificado aqui nessa janela colocada no núcleo, tá? Se a gente olhar pelo outro lado, ela pelo outro lado aqui, a gente vai ver esse problema também se replicar. Além de que também tem a questão do acabamento, tá? Quando a gente for avaliar aqui nessa outra janela aqui, essa outra janela já está tá inserida, no caso, na face de acabamento interno, né? Então aí, no caso, resolveu o problema daquela questão de ter um ressalto aqui na área interna, mas do outro lado, do lado externo, né, a gente teve a questão de que o material que está aplicado nessa parede, ou seja, uma pintura branca, pintura branco-neve, ela faz o envelopamento até o final aqui dessa parede, né, dessa face de acabamento, mas ela não tem continuidade para essa área que é relativa ao núcleo. Então a gente fica com essa área de tijolo aqui aparente e a gente teria que fazer o acabamento manual. Então a gente vai adaptar a nossa família para que facilite o lançamento dessas janelas no nosso modelo, né, e que a gente consiga contornar todos esses problemas. Aqui a gente já tem a família corrigida, tá? Eu vou ensinar o passo a passo de como criar essa família, ok?
E a gente vai aproveitar também para relembrar alguns conceitos aqui de parametrização de famílias e tudo mais. Então, essa família aqui ela está totalmente paramétrica, certo? E eu tenho também essa questão de poder definir, né? Toda vez que eu vou inserir essa família no meu modelo, eu consigo, a cada instância, definir qual a espessura de acabamento externo e interno daquela parede onde está sendo inserida. Então basta eu colocar aqui, no caso aqui a gente tem 4 centímetros de parede externa e 3 centímetros de parede interna. Então eu insiro isso aqui. Se por um acaso fosse aqui 3 centímetros, vamos colocar aqui que fosse igual, tá? Mudo aqui, automaticamente a gente já vê que também mudou na janela, tá? Então a gente vem e define isso aqui rapidamente para cada instância de janela colocada no nosso modelo. A gente também tem aqui, por instância, a possibilidade de colocar o material de acabamento, né? E por que é por instância? Justamente porque a cada parede, né, para cada lado, para cada camada de acabamento, a gente tem que ter uma continuidade nesse acabamento. Então, se a parede tiver um acabamento aqui, sei lá, de cimento queimado, a gente vai querer que esse cimento queimado faça o contorno aqui para fazer o acabamento aqui nessa área interna da parede, né? Então aqui nesse caso, a gente teria que definir aqui com o material de acabamento o mesmo material que está nessa parede aqui de acabamento, que no caso aqui é uma pintura branco neve, tá? Aqui ficou amarelo porque eu estava trocando para fazer uns testes aqui. Mas pronto, é só uma falha do Revit de atualização. Mas tá aqui branco, né? Tem continuidade no que a gente estava vendo. Essa linha que aparece bem aqui, quando for fazer renderizações e algumas coisas desse tipo, ela não vai aparecer, ok? A gente pode até testar o Ray Trace aqui, ver como é que se sai. Aparentemente não aparece, né? A gente não consegue ver, então fica ok, né? A nossa vista renderizada, né, no caso, não teria nenhum tipo de problema, né? Teria continuidade aqui, tá ok?